Então, congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. Será que ele está voltando mesmo? O que será que a Bíblia fala sobre isso? Olha, vou já te dar umas dicas do que a Bíblia fala. Então, a gente sabe que Jesus vive, reina e voltará. Ela fala que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Ela diz que ele descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Também diz que nós não estamos em trevas para que aquele dia nos surpreenda como ladrão. A Bíblia continua a dizer e nos exorta a vigiar, para estarmos apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não estamos pensando. Então, veja o vídeo até o fim e saiba o que a Bíblia nos aconselha a fazer. Então, de novo, por que eu falo tanto na Bíblia? O que é essa tal de Bíblia? Todo mundo, a maioria já sabe, mas ela o quê? Ela é uma carta de amor da parte de Deus para nós. Desculpe. Desculpe de novo. Ela é histórica, é a palavra de Deus. Em Mateus 4,4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir ou argumentar, para dar resposta, para corrigir, para instruir em justiça. Então, vamos ver alguma coisa, o que dizem sobre a volta de Jesus, que é o Cristo, né, para nós. A crença na volta de Jesus é um dos pilares da fé cristã. A Bíblia menciona a volta de Jesus em muitos trechos. Nós vemos nos evangelhos, todos os evangelhos vai falar, né? Mas especificamente Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse, Tessalonicense e outros. No entanto, a interpretação sobre o como e quando Jesus vai voltar, ela é complexa, ela tem divergência de diferentes denominações cristãs. Mas o que é importante lembrar? Que a Bíblia não dá uma data certa para a volta de Jesus. Muitos acreditam que sua volta será um evento repentino e inesperado. Tem diferentes interpretações. Mas os evangélicos têm alguma coisa diferente dos cristãos em geral? Para os evangélicos, a volta de Jesus é um evento central da fé e da esperança. Olha, fala assim, Maranata, Senhor Jesus, vem, né? Então, isso é uma palavra de esperança. A interpretação de como será a volta de Jesus, ela varia entre os diferentes grupos, mas alguns pontos são comuns. Quais pontos? Vamos lá, vou citar 6 pontos. O primeiro, que a volta de Jesus será literal e visível. A maioria dos evangelhos acredita que Jesus voltará fisicamente à terra, não como um espírito, mas como um ser humano glorificado. Será um evento visível e audível para todos. O segundo ponto, que é comum entre os evangélicos, é um evento repentino e inesperado. Ela fala lá em Tessalonicenses, né, que a gente até citou como carta, que a volta acontecerá como um ladrão na noite. A maioria dos evangelhos acredita que não vai ter sinal para falar de hora exata. Também a maioria dos evangelhos acredita que há uma grande tribulação antes da volta de Cristo. Vai depender se a pessoa acha que ela vai viver ou não esse momento de tribulação. Mas este seria um momento de caos, marcado por guerras, fome, perseguição, desastres naturais, e seria um tempo
de teste para a fé dos cristãos. Outro ponto comum é sobre o arrebatamento da igreja. Grande parte dos evangelhos acredita que vai ser antes da tribulação. Eu, por exemplo, acho que não. Eu acho que é depois, porque... Bom, não vamos discutir aqui as diferenças entre eles. Vamos estar falando assim, será que ele volta mesmo? Então, aqui a gente está falando de um modo geral. Esses são os pontos comuns entre os evangélicos. Então, alguns acreditam que o arrebatamento é antes da grande tribulação. E os cristãos vivos serão levados para o céu para encontrar com Jesus. O juízo final é outro ponto. Após a volta de Jesus e a grande tribulação, haverá o juízo final. Todos os seres humanos serão julgados por seus atos e serão recompensados ou punidos de acordo com a sua fé. Também, aqui já há uma divergência, não posso dizer que seja a maioria, mas vários acreditam que haverá um período de 1000 anos de paz e justiça na terra, após a volta de Jesus, chamado Reino Milenar. Durante esse período, Jesus reinará sobre a terra e haverá paz e prosperidade. Mas é importante lembrar que a interpretação da volta de Jesus, ela é diversas e há diferentes perspectivas. Aqui a gente falou aquelas que é comum, mas dentre elas ainda tem, né, várias formas de ver e de enxergar. Eu costumo dizer que a igreja ainda não tem a revelação de exatamente como Jesus vai voltar. Por quê? Você concorda comigo que Jesus vai voltar de um único jeito? Ele não vai voltar de 3, 4, 5. Então, se parte dos evangélicos e também dos cristãos de modo geral, um acha que Jesus vai voltar de um jeito, é antes da tribulação, o outro, é durante, o outro, é depois. Ele vai voltar de um jeito só. E todas essas visões, elas encontram embasamento bíblico. Você não pode dizer que uma é certa, outra errada. Não, são maneiras de ver, de enxergar, de interpretar o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu considero que o quebra-cabeça ainda não está completamente montado. E Deus não vai dar para uma pessoa só, ou para uma denominação só, a revelação de como ele vai voltar. Por quê? Porque a própria palavra fala que nós somos um corpo. Então, um precisa do outro. Né? O braço não vai dizer para a perna, não precisa de ti. E o cérebro, que é super importante, também não vive sozinho, sem o coração. Então, é interdependente. Então, eu acho que é uma estratégia de Deus mesmo não falar para um certo grupo, porque todos dependemos uns dos outros, dependemos de Deus e também uns dos outros para compor o quadro. Então, eu acho que a igreja, não como um todo, não tem a revelação ainda de exatamente como será, mas a gente sabe que ele vai voltar. E aí vamos ver o que a Bíblia diz em algumas partes específicas. O capítulo 24 de Mateus é bastante longo. Eu separei alguns versículos, não separei todos, para a gente ler e pensar junto. Então, em Mateus 24, do verso 4 a 8, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes, respondendo o quê? Quando os discípulos e apóstolos perguntaram quando é que vai acontecer essas coisas, porque eles estavam olhando para o templo e admirados com a grandeza do templo, Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, eles perguntaram, quando que isso vai acontecer? Então, Jesus respondeu, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí eu já passei para o versículo 21, mas você pode ler calmamente em casa todo o capítulo 24. Então, no Mateus 24, verso 21 diz,
porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Aí já no verso 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O céu, eu já fui lá para o verso 35 agora. Desculpem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. No verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos. Também, né? Esteja como esse homem que está vigiando, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. E aí, Marcos 13 também vai falar sobre a vinda de Jesus. Mas vamos ficar aqui um pouquinho no Mateus 24. É interessante. Eu, quando me converti, 40 anos atrás, eu ouvi uma das interpretações, ela não é muito comum hoje em dia, mas eu queria trazer aqui para vocês verem como que é amplo assim a forma de ler determinado verso. Olha só, eu vou reler aqui o que eu li em Mateus 24, 39. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, eu já vi a interpretação que o quê? As pessoas vão ficar na terra. Então, será deixado. O que está deixado é que vai ter o encontro com Jesus, não aquele que foi levado. Então, no mínimo, né, é diferente, porque a maioria das pessoas pensa que o arrebatamento é você subir nos ares e a terra vai ficar aqui entregue, né, à maldade. Mas eu particularmente acho que a gente vai viver esse momento de dificuldade, porque Deus está preparando uma igreja. E ele fala que a igreja sem mancha, sem mácula, é a igreja que ele veio buscar. Então, se a gente vai embora, para que a gente está se embelezando e se preparando? Penso eu, né, na minha humilde entendimento. Bom, aqui desse Mateus, eu queria tirar só esses dois versos aqui, porque os outros, tá tão claro que está escrito assim, que está mandando vigiar, está falando que como será. E do Marcos 13, eu separei alguns versos que tá com algum detalhe diferente do que estava, complementar do que estava em Mateus 24.
Mateus 13, o verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então aqui está, né, igual ao que está em Mateus. Aí também, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aqui o exemplo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Então, é vigiar, né? Então, vamos seguir aqui os conselhos que a palavra está dizendo. Aí, em Lucas, eu separei um outro texto que também é similar a Marcos e a Mateus, mas eu queria pontuar algumas coisas. E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Isto o quê? A volta de Jesus. E o final dos tempos, né? Disse ele então, vede e não vos engane, porque virão muitos em meu nome, sou eu, o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Propôde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuseram. Então, aqui, uma particularidade, falando que haverá perseguição. Não sei se vocês sabem, mas o cristianismo é muito perseguido. E é porque normalmente não chega até nós as notícias. Mas temos várias missões, Missão Mais, Portas Abertas, a Voz dos Mártires, traz essas notícias atuais. Então, assim, a perseguição é muito forte, especialmente nos países fechados ao evangelho, como Irã, a Coreia do Norte, a China. São países bem complicados. Então, a perseguição não é algo que está longe de nós, ela está aqui presente e acontece. Bom, então eu falei dos 3 evangelhos, que está escrito explicitamente sobre a volta de Jesus. É claro que sobre isso também existe nos profetas, né? Mas nós vamos focar aqui no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 15, 52 está escrito, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu pus aqui 5 versos, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, Paulo está falando aqui, as pessoas estão tristes porque os seus entes queridos, seus amores, morreram e eles estão preocupados, o que vai acontecer? Aí Paulo está falando, olha, não se entristeça como aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, existe a ressurreição dos mortos, é o que Paulo está enfatizando aqui. No verso 16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que Paulo fala. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé,
Porque se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E a Bíblia fala tanto que ele ressuscitou e que nós vamos ressuscitar. Então, isso é crucial para a fé cristã, né? No verso 17, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares a encontrar o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo aqui está contando aos Tessalonicenses: olha, não fique triste. Os seus entes queridos que morreram, eles vão ressuscitar se eles morreram em Cristo. E vocês vão encontrar com eles. E no capítulo seguinte de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, aqui Paulo já está destrinchando a palavra que Jesus falou nos evangelhos, que ele falou: você não sabe a hora, mas há sinais. Não vai ter sinal do dia e da hora exato, mas Paulo aqui adverte: mas nós não estamos nas trevas para que aquele dia nos surpreenda, porque haverá sinais. E olha, eu trouxe aqui Apocalipse, capítulo 1, verso 4 a 8, que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que vos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós já vamos partir para a conclusão, que é eu vou separar aqui, a gente falou de vários versículos, mas eu vou colocar aqui na sequência, que vai dar um caminho lógico para tudo isso que a gente falou até agora. Eu vou pegar Apocalipse 1:7, que a gente acabou de ler. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, é inquestionável que Jesus voltará. Então, o jeito que ele volta, há divergências, mas que ele voltará é certo. Em 1 Tessalonicenses 4,16 também fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ele vai voltar e a gente vai ressuscitar. Em Mateus 24:36 está assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então, não adianta a gente prever, hoje e amanhã, não. Ninguém sabe, só Deus. Mas nós não estamos nas trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:4. E no Mateus 24:44 é a advertência para nós. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Então, já na conclusão, o que devemos fazer? Em resumo, eu posso dizer que, né, se eu tiver que resumir tudo, eu vou ficar cada dia mais garradinha com Jesus. Eu vou buscar e continuar buscando a Ele e Sua palavra cada vez mais. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu não vou me assustar com os eventos dos fins dos tempos. Nós vamos seguir em frente. O medo existe, é real, é uma defesa do ser humano. Só não podemos ficar paralisados com este medo. Sabemos que o Senhor nos guardará. Será como nos dias de Noé. Pensa bem, como foi o dia de Noé? O dilúvio não deixou de acontecer. O dilúvio estava lá, mas o que Deus fez? A arca se manteve por sobre as águas.
Então, se a tribulação for antes, durante ou depois, ou a gente vai participar, não precisamos de nos apavorar, porque Jesus mesmo falou, será como nos dias de Noé. Então, nós vamos passar por sobre a tribulação. Ela não vai deixar de existir, mas como a arca, ela passou por sobre as ondas e nós vamos passar também. Então, assim o Senhor nos guardará para não o negarmos, porque o problema é se o negarmos, né? Então, é isso. Será que ele está voltando mesmo? Olha, você tem que agir como se tivesse, porque a gente não sabe o dia e a hora. Então, falou para a gente estar preparado. Então, nós vamos vigiar, orar, estar agarradinho com a palavra, conhecer cada vez mais, saber, buscar. E aí, eu tenho certeza que a gente vai ficar em paz, apesar do que está acontecendo no mundo. Não é ficar alienado do mundo, porque tem uma parte que fala que Jesus vai voltar e a gente vai subir antes dessas dificuldades. Isso é um pouco de escapismo, né? Porque vai falar assim, eu não estou nem aí porque acontece com os outros. Eu estou saindo e, né? Problema é de quem ficou. Mas eu acho que isso não está muito de acordo com o restante dos princípios da palavra de Deus. Então, eu já vou pedir para você repetir após mim. Peraí, antes de repetir, vou deixar bem claro. A reflexão era o quê? Será que Jesus está voltando mesmo? Eu acho que sim. Muitos acham. Há muitos sinais. Mas certeza absoluta do dia e hora ninguém tem. Então, repetindo, né? Ele está às portas. Vamos estar atentos e com os ouvidos atentos para perceber os sinais. Como Paulo falou, nós não estamos nas trevas para esse dia nos surpreender como ladrão. Ainda quando Jesus fala que virá como num dia que você não pensa. É só quem não acompanha, né? Então, por isso que ele faz essa alerta para a gente estar acompanhando, estar vigiando, estar atento, apercebido. Então, eu gostaria que você repetisse após mim. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar conhecer mais a Bíblia. O que a Bíblia é? A palavra de Deus. Eu vou buscar ouvir a voz de Deus para discernir o que fazer. Eu não vou me apavorar. Eu não me deixarei ficar paralisada. E aqui eu trouxe assim uma espécie de provérbio que fala assim, que ninguém morre por uma causa pela qual não viveu. Então, assim, estar com Jesus é uma vida com Jesus, é uma dedicação. Então, você não precisa de ter medo que você vai traí-lo, porque você vai estar juntinho com ele, né? Então, eu viverei com o meu Jesus, tipo, junto e misturado. Eu creio que Jesus vive, reina e voltará. E eu vou continuar orando. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar vivo, por cada um que me ouve, que está vivo também. Eu agradeço por ter sido alvo do teu amor e que você também é alvo do amor de Deus. O Senhor quer que você se achegue a Ele. Ele quer relacionar-se com você. Eu agradeço, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que Jesus vive, reina e voltará. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada, querido ouvinte que chegou até aqui. Muito obrigada. Vou te pedir, né? Compartilhe, comente, né? Visite lá a página do Facebook, o vídeo, né, que está no canal da Congregação Amada do Senhor, do YouTube. Quem sabe pode ajudar alguém. E nós vamos com esperança, porque é isso que nos caracteriza. Nós cremos
na ressurreição de Jesus e cremos que ele voltará. E nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que é a maior notícia da terra. E vamos, né, como diz a palavra, eu olhei para o alto e vi que minha redenção está próxima, porque Jesus está voltando. Então será motivo de esperança. Tá? Então, grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana.